Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública virtual do Lar de Teresa. Como de hábito, os estudos dessa reunião são alternados, Livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, nós iremos estudar o Evangelho, nos itens 6 e 7 do capítulo 21, que fala, creais, não creais, em todos os espíritos. E com a nossa expositora, companheira Mariana. É com você, Mariana, para dar suas primeiras considerações. Boa noite a todos. É um prazer poder estar novamente com os companheiros do Lar de Teresa. Mais uma noite de segunda-feira, até que a gente possa se encontrar novamente pessoalmente, se Deus quiser. Muito bem. Então, nós vamos agora, iniciando a nossa reunião com a palavra, com a página de Emmanuel, do livro Conteúdo, o livro é Esperança Exterior e Conteúdo. Ajustai-vos que ninguém vos engane. São palavras de Jesus que está em Mateus, capítulo 24, versículo 4. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais aos espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que não os opera. Está no Evangelho, capítulo 21, versículo 7. Forçosos distinguir sempre o exterior do conteúdo. Exterior atende à informação e aos revestimentos. Contudo, porém, é substância e vida. Exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente os olhos. Conteúdo alcança a reflexão. Simples lições de coisas aclaram o acerto. A casa impressiona pelo feitio. O interior, contudo, é que lhe decide o aproveitamento. A máquina atrai pelo tipo. A engrenagem, todavia, é que lhe revela a função. Exterior consegue enganar. Um frasco indicando medicamento é capaz de trazer corrosivo. Uma bolsa aparentemente inofensiva pode encerrar uma bomba. Conteúdo, entretanto, fala por si. A essência disso ou daquilo é ou não é. Imperioso considerar ainda que todas as aquisições conhecidas por fora somente denotam valor real se filtradas por dentro. Cultura é patrimônio incorruptível, no entanto, apenas vale para a vida, no exemplo de trabalho daquele que a possui. Título profissional tem o crédito apreciado pelo bem que realiza. Teoria de elevação não vai sem a prática. Música é avaliada na execução. Atendamos, pois, às definições espíritas que nos traçam deveres imprescritíveis, confessando-nos espíritas e abraçando atitudes espíritas, mas sem esquecer que espiritismo na esfera de nossas vidas, em tudo e por tudo, é renovação moral. A página de Emmanuel do livro da Esperança, capítulo 57. Então, vamos à nossa prece inicial. Senhor Jesus, mestre muito amado, amigo, companheiro de todas as horas, estamos mais uma vez agradecendo a Ti, mestre, por essa oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome para mais uma noite de estudos. E assim, Senhor Jesus, agradecidos, te pedimos a permissão para iniciarmos os trabalhos dessa noite, te dando graças a Deus. É com você, Mariana. Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas. E hoje nós temos um comentário
de uma frase de João, na sua primeira epístola, onde ele diz: meus bem-amados, não acrediteis em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Esse capítulo, logo no início, Allan Kardec procurou nos trazer a explicação do que é profeta. Então, logo no início, nos primeiros itens, nós já passamos por isso aqui umas semanas atrás, ele explica que o profeta é um enviado de Deus. É uma pessoa que tem a missão de instruir os homens, de revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. Muitas vezes essas pessoas, justamente por terem sensibilidade de perceber a mensagem divina, também faziam muitas vezes predições, alertavam o povo com relação àquilo que estava por vir, como eles deviam se preparar para os acontecimentos. Então, muitas vezes havia até uma certa confusão, né, do termo profeta com a ideia de que fosse alguém que fazia predições. Mas, olhando o termo assim da sua forma mais pura, na verdade, o profeta é alguém que fala em nome de Deus. E no povo judeu, os profetas eles eram tidos assim como aqueles conselheiros, como os instrutores da lei, né? Não era um cargo, mas a pessoa que era um profeta, que trazia essas mensagens, acabava ganhando credibilidade, né, junto do povo, de acordo com a mensagem, com a força da mensagem que trazia, né, quando ele fazia predições, né, com a comprovação daquilo que ele previa. Então, eram pessoas sensitivas, eram pessoas que se faziam de intermediários de Deus. É claro que a gente sabe hoje, né, que não era exatamente Deus, mas os espíritos superiores que falam em nome de Deus, né? Aqueles espíritos protetores daquele grupo, né, daquela raça, né, daquele povo. E hoje, né, nós entendemos como médiuns, né, o nome que nós hoje damos, né? Hoje somos médiuns. Mas, em todas as épocas, houve aqueles que se fizeram passar por profetas, né? Hoje diríamos pessoas que se dizem ser médiuns, né? Sem ser. Ou seja, aquelas pessoas que diziam ser enviadas de Deus, sem efetivamente ser. Né? E por que isso acontece? Alguns mentem deliberadamente porque querem receber alguma coisa em troca. Né? Receber dinheiro em troca. Mas muitas vezes, e naquela época isso acontecia muito também, era a consideração, né, ser bem visto, ser bem considerado, ter algum tipo de poder na sociedade por essa consideração. Há também aqueles que acreditam que estão realmente trazendo alguma coisa especial, superior, têm até uma sensibilidade, são efetivamente médios, né? Mas eles são enganados por espíritos mentirosos. Eles, geralmente, são pessoas que têm uma certa vaidade, se sentem escolhidos, se sentem melhores, se sentem superiores aos outros, e com isso são usados por espíritos que procuram enganar, né? Envolvem aquela pessoa, fazendo com que ela se sinta realmente um ser superior, um ser escolhido de Deus, e, utilizando daquele médium, pode falar as maiores absurdidades, né? Ou falar aquilo que agrada para chamar atenção, atrair a atenção das pessoas, mas, na verdade, aquilo tudo é algo ilusório que, com o tempo, vai se perceber que aquilo não é uma realidade. E isso é de todas as épocas, né? O profeta Jeremias, por exemplo, disse: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. E ele disse que foi Deus que disse isso, né? Que Deus teria dito isso: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. E aí ele até fala aquilo que eles diziam. Ou seja, as pessoas blasfemavam de Deus e vinham os profetas e diziam: o Senhor disse que tereis paz.
né? Ou então as pessoas andavam na corrupção e aí o profeta dizia: nenhum mal vos acontecerá. Ora, obviamente que isso não podia estar sendo dito em nome de Deus, né? Você dizer para uma pessoa que está na corrupção que nenhum mal lhe acontecerá. E aí, então, Jeremias disse, né, que Deus teria dito: eu não enviava esses profetas, eles profetizavam das suas cabeças. Então, aí a gente vê que era já uma realidade, né, desse tempo, os falsos profetas. Na época de Jeremias, havia vários falsos profetas, né, que desencaminhavam o povo, traziam profecias enganosas. Né? Um caso bastante comentado da época era o caso de um profeta chamado Ananias. Né? Jeremias trouxe previsões não muito agradáveis para o povo. Né? Previu que o seu povo, as nações vizinhas, ficariam sob o jugo da Babilônia, mas que se o rei e o povo se submetessem humildemente, não seriam destruídos. E um falso profeta, né, com esse nome Ananias, apareceu. Né, a profecia de Jeremias era muito desagradável, e esse profeta, então, trouxe uma mensagem maravilhosa, dizendo que em 2 anos eles seriam vitoriosos sobre o rei da Babilônia. Jeremias ouviu, né, falou amém, não foi contra ele, mas disse que aquilo que ele falou não se cumpriria, que inclusive Ananias morreria. E realmente não demorou muito tempo, Ananias realmente morreu e a sua profecia não foi concretizada. Realmente eles foram mantidos sob o jugo da Babilônia por um bom tempo. As profecias de Ananias, aí falando, né, porque aqui a gente falou até de uma predição que ele fez, mas as profecias dele, a palavra de Jeremias ao povo, ela não era muito agradável, porque ela chamava o povo ao arrependimento, à conversão, né? Porque o povo, muitas pessoas do povo estavam andando fora da lei de Deus, como sempre acontece. E aí, então, as profecias de Jeremias não eram muito agradáveis, e então as pessoas achavam que eram muito austeras, que eram deprimentes, preferiam ouvir os profetas que traziam as maravilhosas notícias, que, na verdade, eram totalmente fora da realidade. Isso acontece muitas vezes, né? Nós preferimos ouvir, muitas vezes, aquelas mensagens que falam aquilo que nós desejamos ouvir, mas que não é exatamente a verdade. Então, a mensagem enganadora é de todas as épocas. Então, voltando ao tempo de Kardec, né, com a eclosão dos fatos mediúnicos, no século XIX, o interesse que isso despertou na sociedade trouxe à tona novamente a questão dos falsos profetas, porque ali vinham justamente as mensagens trazidas, né, pelos diversos espíritos. E aí a gente sabe que naquela época as reuniões eram assim, aconteciam na sociedade em todo tipo de casa, né, de evento, reuniões de todos os tipos, com todo tipo de médium e de questionamentos, desde coisas sérias até as coisas mais frívolas. E a gente sabe que tudo pode se tornar objeto de exploração, né? Basta ver hoje, né? Estamos num momento de pandemia, um momento super sério, e as pessoas arrumam formas de aproveitar disso para exploração. Então, são pessoas que ligam para fazer pesquisas falsas, para tentar, de alguma maneira, obter dados das pessoas, né? São pessoas que gravam vídeos com informações incorretas, às vezes até coisas absurdas, né? Eu já recebi vídeos de informação que você olha, meu Deus, né? Coisa absurda. Muitas vezes para até ter algum tipo de autopromoção, enfim, mas assim, tudo as pessoas buscam explorar, né? Ter vacina falsa, já venderam. Então, com as comunicações espíritas, obviamente que não foi diferente, né? Logo apareceram, né, os charlatães, as pessoas que imitavam os fenômenos, muitas vezes para ganhar, certamente sempre ganhar alguma coisa em troca, né? Fosse vender ingressos, né? Fazer aquelas sessões que a pessoa pagava para assistir os fenômenos sensacionais, ou mesmo para a pessoa ganhar algum tipo de notoriedade, ficar, né, ser bem visto, aparecer uma notícia, ser convidado, enfim, nos eventos, qualquer coisa nesse sentido, né? Com a organização, assim, da doutrina espírita, do livro dos espíritos, depois do livro dos médiuns, à medida que a informação espírita foi sendo organizada e mais estudada, né?
houve também uma acusação, digamos assim, de que o espiritismo estava incentivando os falsos profetas, porque a ideia que se tinha é que o fato de se estudar espiritismo estava assim, incentivando a produção dos fenômenos. E a gente sabe que isso não é verdade. Na verdade, o objetivo do espiritismo não é incentivar fenômenos. O fenômeno foi a porta de entrada do conhecimento da vida espiritual, mas o objetivo do espiritismo não é que as pessoas fiquem fazendo reuniões à torta e direita. Aquilo acontecia porque as pessoas tinham interesse de fazer, mas não necessariamente o estudo necessita, né? Sempre de ter um fenômeno. E aí, por isso até Allan Kardec trouxe aqui esse tema. E ele justamente começa o seu comentário justamente dizendo que os fenômenos espíritas, aí quando ele fala já da coisa estudada, né, entendida, justamente ao contrário de abonar os falsos cristos, os falsos profetas, conforme muitas pessoas achavam, ao contrário, dava um golpe mortal nesses que tentavam se passar efetivamente por falsos médiuns ou mesmo por falsos messias, enfim. Isso, claro, para quem efetivamente estudasse a doutrina espírita, né? E, para isso, inclusive, no Livro dos Médiuns, ele escreveu um capítulo específico, né, sobre o charlatanismo e o embuste, falando sobre esses fenômenos, justamente alertando as pessoas sobre essa questão. Então, ele fala, né, que o resultado do desenvolvimento da ciência espírita, ou seja, realmente um estudo sério, aprofundado, entendimento dos fenômenos, que até então eram tidos como fenômenos miraculosos, ficavam naquele domínio das coisas assim maravilhosas, impressionantes. Na verdade, eram fenômenos que tinham uma explicação, né? Tinha ali uma lei, e se você entende e conhece, você vai saber como realizar até uma sessão, efetivamente, mediúnica, mas dentro de um princípio sério para obter, efetivamente, um resultado e informações sérias. Então, ele diz que quem se sentisse tentado a explorar em proveito próprio esses fenômenos, obviamente que poderia até conseguir enganar diversas pessoas sem conhecimento, mas não conseguiria por muito tempo abusar da credulidade das pessoas, porque seria desmascarado por aquelas pessoas que efetivamente estudam e conhecem, né? E ele até fala sobre essa questão de se passar por Messias de Deus, né? E é importante a gente até diferenciar, né? Porque uma coisa é ser médium, outra coisa é ser Messias. Médium qualquer pessoa pode ser. Pessoa tendo sensibilidade, né? Quantas pessoas nascem com sensibilidade? Às vezes, sensibilidade impressionante, capacidade assim de percepção das coisas extrafísicas, de ver espíritos, né? De perceber a presença dos espíritos, até mesmo de ver fenômenos que estão para acontecer, fatos que estão por acontecer. E isso não tem nada a ver com messianato, com ser um missionário, porque o ser missionário, o próprio Allan Kardec diz aqui, a missão ela tem a ver com o efeito moral que isso causa nas pessoas. A pessoa pode, por exemplo, trazer informações mediúnicas, que ela tenha uma grande percepção, e ela, por exemplo, assustar as pessoas, trazer mal-estar com as revelações que ela traz, e ter uma conduta, inclusive, até desregrada, uma conduta totalmente desequilibrada no seu dia a dia, ser uma pessoa que dá maus exemplos diversos, ou seja, não tem nada a ver com ser um missionário, né? O missionário tem a ver com aquilo de moral que a pessoa passa na sua conduta e até mesmo também, se ela é médium, na sua mediunidade. Então, a gente vê que a pessoa que tem um trabalho sério, mediúnico, ela, por exemplo, não vai apresentar mensagens que assustam as pessoas, que vão causar impressões fortes, né? Vão deixar as pessoas preocupadas, assustadas. A gente vê, por exemplo, a Ivone Pereira, né? Era uma médium muito séria, né? Recebia livros, mensagens de espíritos também extremamente sérios. A gente vê um livro, por exemplo, que traz histórias
até impactantes, como Bezerra de Menezes, por exemplo, escreveu Dramas da Obsessão, né? Um livro com histórias assim, fala até da Inquisição, e ele tem que descrever algumas coisas, até para explicar o fato, né? O que se passou, por que aquelas pessoas estavam vivendo aquela situação de obsessão atual. E ele procura ter o maior cuidado na descrição daqueles fatos da época da Inquisição, porque são fatos extremamente fortes, né, violentos, e você vê que ele procura ter o maior cuidado possível naquele relato para não ser assim mais impactante do que o necessário, que já é pelo fato em si, né? Então, a questão de ser um missionário tem muito mais a ver com a impressão, né, que a pessoa causa, tanto pela mensagem, pelo seu próprio comportamento, né? E aí ele chama atenção, porque aí a gente está falando um pouco mais assim da questão da pessoa em si, né, do médico, da forma como ele se apresenta, pessoas que enganam, que buscam efetivamente a fraude, né? Mas ele chama atenção aqui para a categoria que ele considera mais perigosa dos falsos cristos e falsos profetas, que são os desencarnados enganadores. Né? Espíritos hipócritas, espíritos orgulhosos, espíritos que se fazem passar por muito sábios, justamente porque eles são invisíveis, eles se utilizam do médium, ninguém sabe nem está vendo quem eles efetivamente são, então eles usam algum nome, né, um nome conhecido, um nome que seja respeitável, para que as suas ideias sejam aceitas, e por trás desse nome procuram passar as ideias, e às vezes ideias absurdas, né? Se as pessoas ali naquele meio não têm critério, não têm condição, às vezes, de avaliar, elas podem sair acreditando em coisas que são totalmente sem nenhuma base. Então, ele fala que em todas as épocas surgiram essas pessoas que se faziam passar, né, por Cristo, pelos antigos profetas, por Maria, até por Deus. Né? De repente, uma pessoa recebe uma mensagem assinada Deus. Né? Então, coisa assim, sendo que Deus nem é exatamente um espírito, né, que vai ali, como se diz, trazer uma mensagem diretamente. Né? A gente tem os espíritos superiores, até uma mensagem de Cristo. A gente pode dizer que não seria uma coisa fácil que um médium conseguisse ter uma conexão, uma afinidade mental direta com o Cristo. Muito provavelmente seriam espíritos superiores que trouxessem uma mensagem do Cristo, porque é um espírito extremamente elevado. Mas as pessoas que não têm assim entendimento, né, podem receber as mensagens e achar, olha, que maravilha, recebi uma mensagem, né, de Deus. Então, o livro dos médiuns, justamente ajudando a precaver as pessoas sobre isso, traz também uma parte específica sobre essas mensagens dos espíritos enganadores, né, que ele chama aqui de mistificações. Ele tem uma parte só sobre as mistificações. E ele diz que todos nós podemos evitar ser enganados pelos espíritos. Ele diz que isso é uma coisa fácil. Fácil, obviamente, se a gente observar as regras que ele nos traz. E o que ele diz? Ele diz que a gente não deve pedir no Espiritismo prodígios, milagres, porque o Espiritismo diz claramente, ele não está aqui para fazer milagres, para fazer nenhum prodígio. Né? O fim, está lá no Livro dos Médiuns, a finalidade da doutrina espírita é o melhoramento moral da humanidade. Então, se a gente não se afastar desse objetivo, a gente não vai ser enganado. Então, mensagens que tragam como moral, como devemos nos comportar diante das crises, como devemos nos comportar diante da família, dos problemas, né? Que procuram nos trazer mensagens de consolação, sem ilusões, né? Sem criações fora da realidade. Né? Essas mensagens a gente sempre vai poder confiar, porque são mensagens que nos conduzem ao bem. Então, ele diz que o papel dos espíritos não é nos informar sobre as coisas desse mundo, nem atender às nossas paixões mesquinhas, às nossas frivolidades. Então, até há espíritos que se interessam por essas coisas, né? Mas, obviamente, não são os espíritos superiores. Então, espíritos superiores não vão trazer revelação de ganhos financeiros, não vão vir aqui resolver problemas de herança, não vão trazer o amor em 3 dias, também não vão trazer aqueles profetismos sensacionalistas, aqueles assim,
olha, no mês tal acontecerá um fenômeno tal e será assim e tal, catastrófico, aquelas coisas assim, bem sensacionalistas, que as pessoas ficam alertadas, né? Aquela coisa assim, já dá aquela época, né? Eu me lembro, não tem muito tempo, foi antes um pouco da pandemia. Eu recebi um vídeo, não me lembro de onde que veio, né? Um médium falando que ele precisava alertar as pessoas sobre alguma coisa que ia acontecer, que eu nem me lembro, né? E falava lá o quando seria. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, né? Esse médium está se colocando numa situação que é, como se diz, está ali colocando, né? A cara dele ali, falando, né? Bom, e passou a tal data, não aconteceu nada daquilo, né? Então, assim, porque dificilmente os espíritos vão trazer datas específicas, até porque, mesmo as previsões que são feitas, né? Os profetas faziam muitas previsões, mas mesmo a previsão, ela pode ser modificada, porque como tudo depende do livre-arbítrio das pessoas, às vezes a previsão é assim, em função daquilo que está acontecendo, é previsto que aconteça uma coisa, mas pode não acontecer, as pessoas podem efetivamente mudar o comportamento, o rumo pode ser modificado. Então, você até dar uma data exata de alguma coisa é muito difícil, né? Os espíritos preveem, assim, eles vão vendo o encaminhamento das coisas, né, dos fatos, estão vendo que rumo aquilo está tomando, e eles estão prevendo que vão acontecer certas coisas. Mas mesmo quando eles nos trazem certos avisos, eles são muito cautelosos, cuidadosos, né? Eles não vão falar assim de uma maneira para assustar as pessoas, eles vão dizer, gente, precisamos nos preparar, né? Nós estamos em momentos de transformação, né? Sempre temos pela frente momentos de dificuldades, devemos estar sempre preparados na oração, no estudo, né? Coisas assim que a gente ouve e não fica, sabe que a gente precisa se preparar, mas sem assustar, né? Sem ficar dando essa coisa assim, sensacionalista. Outro tipo de coisa que acontece muito são esses espíritos pseudo-sábios, e que gostam de usar nomes assim, famosos e sábios para passar informações de coisas assim que impressionam. Então, sei lá, vão falar coisas sobre a vida no planeta tal. E, geralmente são coisas assim que você não tem como averiguar a veracidade daquilo. Porque são informações que, teoricamente, só ele tem para te dar, né? Vai falar teoricamente, coisas científicas, mas que ninguém sabe ainda, e aí, ou seja, ninguém tem como verificar se aquilo é verdade. Então, as pessoas acham bonito, fala de uma maneira assim, com palavras difíceis, e as pessoas ficam acreditando naquilo, mas é uma coisa que ninguém tem como averiguar se aquilo é verdadeiro ou não, né? E quando você começa a fazer certos questionamentos, eles demonstram melindrosos, que você está duvidando do conhecimento dele, né? Então, esse tipo de coisa também é totalmente típica de espíritos que querem enganar, querem ocupar o tempo das pessoas com as suas ideias, né? Querem se fazer ouvidos, se fazer de importantes. Coisa que tem que se ter muito cuidado com as mensagens que já começam com algum tipo de referência pomposa às pessoas. Começa com algum elogio muito grande a alguém do grupo, ou a médium que está recebendo, porque os espíritos superiores nunca vão estimular a vaidade de ninguém, né? E esses espíritos, o objetivo deles, geralmente, é atrapalhar os trabalhos, causar divisão nos grupos. Então, eles sutilmente falam coisas, eles nunca vão falar claramente, né? Mas eles falam coisas assim, que levam a um certo racha, mas eles falam de uma maneira sutil. Então, eles dão a entender que uma pessoa, um determinado grupo, está mais certo do que o outro, mais errado do que o outro. Então, quer dizer, já dando a entender assim, olha, esses estão certos, esses estão errados. Aí já começa a ver que colocar um grupo contra o outro, né? Estimulando uns a se sentirem superiores que os outros que estão errados. Então, assim, eles não falam claramente, mas eles falam de um jeito assim que, quer dizer, aos poucos vai começando a haver ali um mal-estar entre as pessoas, né? Uma certa desunião de ideias. Então, são as coisas que ele procura nos atentar para que a gente não caia, né, nesse tipo de mensagem espiritual. Quer dizer, são espíritos, mas não são espíritos superiores, né? Quer dizer, por que muitas pessoas são enganadas, né? Primeiro, porque o orgulho nos leva a crer naqueles que nos estimulam a vaidade de alguma maneira.
Então, muitas pessoas são enganadas por aqueles espíritos que falam assim, olha, você tem uma mediunidade especial, as pessoas nessa casa não te valorizam. E aí começa a levar a pessoa para fazer um trabalho solitário, né? E aí pega a pessoa para ficar lá só psicografando em casa. Não apresenta. Aí se a pessoa apresenta aquela psicografia, alguém comenta, olha, mas essa mensagem acho que a gente tem que analisar melhor. Aí o espírito vai dizer, não, olha, tá vendo? Você não está sendo valorizado, essa casa não é para você. E aí começa aquelas coisas, né? A gente também gosta muito de acatar de bom grado aquilo que nos traz alguma sugestão de ganho fácil, né? Então, muitas vezes, as pessoas vão muito nessas mensagens que falam assim, olha, eu vou te dar uma sugestão que você vai mudar a sua vida, né? Aquela coisa assim, que você não vai precisar trabalhar muito e você vai ficar rico, de preferência, né? Coisas assim que trazem muita fantasia e não tem pé na realidade, né? A gente sabe que não tem como a gente conquistar certas coisas sem trabalho. Trabalho no sentido de qualquer tipo de trabalho, né? Trabalho mesmo mental, quer dizer, eu não posso alcançar a paciência e a paz interior se eu não trabalhar a minha paciência, né? Não trabalhar a minha irritação, não fizer reflexão, né, mental sobre o que me tira do sério. Enfim, não existe, né? Eu não vou adquirir a paz simplesmente porque eu vou, do dia para a noite, acreditar no espírito X, né? Que me mandou uma determinada mensagem. Existe muita curiosidade, né? E pouco estudo. Então, as pessoas não estudam, são muito curiosas, gostam daquelas mensagens que trazem informações novas. Todo mundo gosta de ser o primeiro a saber. Olha, fiquei sabendo de uma coisa, eu vi uma mensagem que disse que a pandemia vai acabar no dia tal, né? De preferência, assim, trazer aquela novidade que ninguém está sabendo, você é o primeiro, né? Então, essa coisa da novidade, os espíritos se utilizam muito, né? Fazer com que a pessoa se sinta estimulada, né? Por uma novidade. A gente não precisa de nenhuma novidade. Tudo que a gente precisa já está nos livros que nós já temos. É claro que os espíritos, às vezes, vêm nos trazer alguma coisa do contexto que a gente está vivendo. Mas a grande verdade é que, se a gente for ver, estamos passando agora na pandemia. Vamos lá no livro dos espíritos. Flagelos destruidores. Já está lá, explicando esses fatos que acontecem, né? Que levam a vida de muitas pessoas, né? Por que acontecem, como devemos nos portar diante dessa situação. Vamos lá pegar o Evangelho, bem-aventurados aflitos. Como é que nós devemos nos comportar diante dos momentos de aflição, de dificuldade? Não precisamos de nenhuma novidade, nós já temos tudo, né? O Deolina Amorim fala que certas pessoas elas são capazes de caminhar muitos quilômetros à procura de um médium, com chuva, com sol quente, seja lá onde for, às vezes para ouvir, né? Alguma recomendação de um médium para a sua vida. As pessoas gostam de imaginar, eu queria que fulano dissesse o que eu preciso fazer para abrir os meus caminhos, né? Eu ouvir aquela, o que eu faço, né? O caso ou não caso, abro um negócio ou não abro negócio, aquelas coisas, né? Mas que a pessoa não tenha a menor paciência nem interesse de ficar meia hora que seja no centro ouvindo uma palestra, uma elucidação, um estudo, né? Não quer estudar, né? É só que alguém lhe diga o que ela deve fazer, de preferência, né? Não tendo que pensar. Então, por fim, né? Como reconhecer os bons espíritos? Né? O que diz aqui João, né? Na frase dele aqui da epístola? Experimentar se os espíritos são de Deus. Então, os caracteres dos bons espíritos são caracteres sempre morais, nunca materiais. Né? Aquela frase que pelo fruto nós vamos reconhecer a qualidade da árvore. Né? Uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Porque se o espírito é superior, ele não vai falar coisas que coloquem uma pessoa contra a outra, não vai deixar as pessoas nervosas, preocupadas, né? Ele só vai trazer coisas que podem ser profundas, né? Que nos deem estímulo ao bem, né? Que nos tragam paz, né? Que mesmo nos momentos de dificuldade nos estimulem a fé, enfim. Né? Assim como a árvore má não pode produzir frutos bons. Se o espírito não for superior, ele em algum momento vai deixar entrever alguma coisa ali que você percebe que ele não é superior. Né? Então, a gente deve avaliar, né, as mensagens pelo seu cunho, né, de superioridade,
daquilo de profundidade, qual a impressão que essa mensagem nos traz. Ela me traz bem-estar, ela me deixa mais em paz, mesmo diante do momento de dificuldade, aflição, né? Enfim, então, essa é a forma de reconhecermos os bons espíritos. E para encerrar, eu trazer uma breve reflexão de Emmanuel no livro Levantar e Seguir, um livro que nem é tão falado, tão conhecido de Emmanuel. Ele tem uma mensagem que fala dos falsos profetas e ele diz uma coisa, que na verdade, o que é o profeta, né? Como nós falamos, o profeta é um intermediário de Deus de alguma forma. E todos nós temos as nossas tarefas, nas quais nós somos, de certa forma, missionários em alguma coisa. Deus nos deu alguma tarefa a realizar. Então, nós somos profetas de Deus naquela tarefa que ele nos deu. Então, ele diz que quando nós nos negamos a executar os nossos deveres de maneira fiel, nós estamos sendo falsos profetas do ideal superior que nós abraçamos com Cristo. Então, além de avaliar, né, aquilo que nos chega, nós também devemos ter o cuidado de não sermos falsos profetas, de estarmos passando na sociedade, na vida, uma imagem distorcida de Deus através dos nossos atos. Devemos ser intermediários, fiéis daquilo que Deus nos pede para o nosso comportamento na nossa vida diária. Então, queridos, ficamos aqui, retornamos então para a nossa prece final. Muito bem, Mariana. Muito obrigada pelo seu estudo para nossas reflexões. E vamos à nossa prece final. Mas antes, vamos convidá-los para a próxima segunda-feira, às 7 horas, mais um estudo do Lar de Teresa. Então, Senhor Jesus, Mestre amado, agradecidos por essa oportunidade e por essas reflexões trazidas do estudo de hoje, nós te pedimos, Senhor Jesus, que nos ajude nessas reflexões, para que não podemos perder no caminho da nossa evolução. E assim, agradecidos a todos que nos acompanham nessa reunião, nós agradecemos, Senhor, e te pedimos para encerrarmos o nosso estudo dessa noite, te dando graças a Deus.